Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos para a palavra hoje vai ser uma palavra bem breve, né? É na carta de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Efésios no capítulo 2. A partir do verso 11, a gente vai ler alguns versículos desse capítulo. Quantos já podem Opa, está aqui no telão, né? Já não encontrou aí? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircunciso por aqueles que se intitula circunciso na carne, por mão humana. Naquele tempo, estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estão as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliando-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, e assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, por estarmos reunidos no Teu nome mais uma vez. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que já foi lida aos nossos ouvidos, Pai. Nos abre o entendimento, meu Deus, para entender, Senhor, e crer, meu Deus, na Tua palavra, Senhor, nesta noite. Fala os nossos corações, Paizinho, aquilo que precisamos ouvir, meu Deus, e que nesta noite, meu Pai, haja crescimento, amadurecimento do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro e abençoa a Tua igreja nesta noite. Todos esses que puderam chegar até aqui, a este culto, meu Deus. Ó, meu Pai, toma em Tuas mãos cada um, meu Pai, e nos fala, meu Pai, mediante o Teu Espírito Santo que está conosco e que passeia no nosso meio, meu Deus, e que habita em nós. No nome de Jesus, Pai, eu já quero Te agradecer. Amém. Glória a Deus. Digam graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, né, basicamente ficou aqui mais só os adolescentes, os adultos, né? Glória a Deus. E esta noite, querido, o assunto que eu vos trago é um assunto que eu amo demais. É um assunto assim que eu, né, assim admiro muito e procuro sempre estar lendo algo a respeito, algo do que está sendo feito, que é a igreja
eclésia, a igreja que Jesus Cristo fundamentou, ainda quando estava aqui, quando ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As palavras do Senhor, quando estava fundamentando a igreja dele, através dos apóstolos naqueles dias. Quando se falamos de igreja, falamos de uma reunião de pessoas convertidas. Falamos de alguém que foi trazido do mundo para a igreja. Falamos desse organismo vivo, que é a igreja. Ela não é estática, mas é viva. E que a igreja, fundamentada pelos apóstolos, é um mistério de Deus que não havia sido revelado no Velho Testamento. No Velho Testamento nós vamos ter muitas gerações, muitas dispensações, mas que esse tempo a qual pertence a igreja hoje não estava ainda profetizado. Havia uma profecia dizendo que os gentios iam ser salvos, que os gentios iriam encontrar salvação em Deus, mas que a existência da igreja, ela não estava predita. E Paulo vai falar disso na carta aos Efésios, quando ele diz que esse mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo foi revelado em Cristo Jesus, que é a igreja. Hoje nós temos igreja para todo tipo, para todo gosto. Eu até digo, que a igreja, nos dias de hoje, ela tenta abranger muitas pessoas de várias crenças, de várias formas, de vários, Hoje nós temos igreja para quase todo tipo de pessoa. Se a pessoa não está bem aqui, ele diz: eu vou para lá, vá meu filho, Deus te abençoe, Olha, as pessoas falam hoje assim: puxa vida, igreja hoje, é comércio, em cada esquina tem uma, cada rua tem 2, 3. Eu digo: olha, se nós vamos chegar a esse tempo de ter numa avenida dessa, umas 4, 5 igrejas, para arrebanhar o povo, para congregar o povo, para ensinar o povo, a Escritura, a palavra de Deus. Só nesse local aqui, no loteamento, nós temos 11 igrejas evangélicas. 11 igrejas evangélicas diferentes. E falar de igreja, para mim, é muito fácil, porque é uma instituição que eu amo desde o começo, ainda jovem. Aprendi a amar a igreja. E uma coisa que eu sei e entendo, que a igreja não é perfeita, que ela tem as suas faltas, os seus defeitos, mas que o povo de Deus está sendo trabalhado para se tornar perfeito um dia. E esta noite eu queria só dizer a você, que eu e você somos a igreja do Senhor Jesus na terra. Aqui nessa comunidade Nova Vida, somos uma parte dessa igreja. Esta igreja, ela é internacional. Ela não se resume somente a nós aqui. Eu estava na comunidade do Caminho sexta-feira à noite, e o pastor Ricardo, estava falando como a igreja dele nasceu, por que a igreja do Caminho, e explicando à comunidade todo o nascimento da igreja, tudo quanto, estava pertinente ao nome da igreja. E aonde houver um povo reunido, é a igreja do Senhor. Porque a igreja não se resume nessas paredes, mas somos nós, eu e você, que somos a igreja. E a igreja, ela é apresentada na Bíblia com muitas
comparada a muitas coisas. Uma das tais, a igreja é um corpo. A igreja é um edifício, a igreja é uma lavoura. E a igreja é a noiva do Senhor Jesus. A igreja é comparada a um exército. E a Bíblia faz muitas outras comparações relacionadas à igreja. E esta noite eu queria vos falar da igreja comparada a uma noiva. Queridos, quando Jesus estava para ascender aos céus, ele orava pelos seus discípulos. No Evangelho de João, capítulo 17, é uma oração linda que você deve ler em casa. E Jesus faz uma oração dizendo assim: Pai, glorifica-me o teu filho com a glória que ele tinha antes. E estes que tu me destes, estejam comigo. E também te peço, meu Pai, por aqueles que hão de crer em mim pela palavra. Aqueles que hão de crer em mim. Jesus termina essa oração e logo ele é preso e levado para julgamento e é entregue para ser morto. Queridos, eu sei que quantos casados nós temos aqui hoje? Eu sou um dos tais, né? Quantos casaram já na igreja? Casamento religioso. E o casamento religioso é interessante, né? E antes dos acontecimentos, antes a toda uma preparação dos noivos, muitas vezes não, um ano antes, 6 meses antes, para que tudo, né, concorra assim de uma maneira gloriosa, bonita, uma coisa linda, né? E os noivos começam a investir, né? Gastar. E uma das coisas mais baratas é o casamento civil, né? Que está em torno de R$200 nos dias de hoje, né? O mais barato, né? Tem de 400, 300, mas o mais barato é R$200. Mas o casamento religioso, geralmente, né? Tem uma pompa, né? Uma coisa assim, né? Maravilhosa, aonde, né? Há uma pessoa que vai ser o destaque de tudo. Ninguém olha para o noivo. As atenções estão voltadas somente para a noiva. Ela é a estrela principal do casamento. E no dia do casamento, essa noiva não faz nada, só vai se embelezar, né? Ela de manhãzinha vai passar o dia no spa, né? Banho de leite, de perfume, né? Limpeza de pelos, coisas, né, deliciosas, massagem relaxante. Meu Jesus, né? E tá lá, né? No bem bom. E o noivo, né? Já está pronto. E ela agora já está arrumando o cabelo. É um cabelo que leva horas para ficar pronto. E é interessante que o noivo chega na igreja e fica, né? Eu quando vou casar, eu aviso logo, olha, não demore mais do que 30 minutos, viu? Porque se demorar mais, o noivo vai embora. O noivo vai embora, desiste desse casamento, né? E você fica aí na outra, né? Chegue cedo, né? A gente já foi num casamento que demorou 2 horas, o noivo esperando. 2 horas. A noiva se ganchou lá, né? Nada dava certo, o casamento, ixi, meu Jesus. Queridos, aí acontece que o noivo chega e fica aguardando, né? A mulher chegar com um lindo vestido, né?
geralmente alugado, a um alto custo, e o noivo está lá com os convidados, aguardando a beleza, entrar, a noiva, a gente olha assim, não é, quando a pessoa chega, não é a pessoa, parece que é outra, de tanta coisa que fez, de tanta mudança que realizou, e quando ela chega na porta, que a música, começa a tocar, todo mundo se levanta, e olha para quem? Para a noiva. E a noiva está lá, e alguns começam a enxugar os olhos e a chorar, principalmente as moças, pensando assim, um dia vai ser eu, que vou ser o destaque também, vai ser uma noite maravilhosa, algo, lindo, para a glória de Deus, e a noiva está entrando e todo mundo está olhando para ela, e há uma turma segurando o véu, e ela vai se aproximando, vem muito nervosa, vem ali, agitada, chorosa muitas vezes, até que se põe à frente e o noivo a recebe, Glória a Deus. Mas, querido, é algo tremendo, maravilhoso, A noiva é a estrela principal. Ninguém quer saber quem é o pastor que vai celebrar o casamento, quem é o noivo, Só quer saber da noiva. Ela está numa posição de destaque, de realeza, de glória naquele momento, e o pastor, está ali para abençoar, e diz, para o casal, é que Deus os abençoe, vão em paz, e os declaram marido e mulher, e eles saem daquele casamento, e depois do casamento para a festa da festa, geralmente tem uma viagem, para a noite de núpcia, e ali começam a vida a dois. Amados, a igreja de Jesus, ela vive o mesmo processo de um casamento, aonde nós, a igreja, somos a noiva, e estamos vivendo num momento de preparação para se encontrar com o noivo. Quem é ele? Bem forte, quem é ele? Irmãos, preste atenção uma coisa. A igreja está se preparando, a igreja está se aprontando, a igreja vive neste mundo e tentando se desvencilhar do mal, do pecado, tentando se desvencilhar da maldade, daquilo que é ruim, do orgulho, da mentira, do engano, do falso ensino. A igreja vive tentando, lutando para se desvencilhar de todo o mal. Por quê? Porque Jesus só quer receber uma noiva virgem. Eu não sei agora, mas antigamente tinha uma, não é nem um ditado, é uma preocupação, da noiva, de casar virgem. Hoje em dia, nem tanto, isso tem caído, cada vez mais, mas tem aquelas que batem o pé, só depois de casar. Depois de casar, a gente, até lá, não. E acontece que Jesus, queridos, que Jesus, Ele quer receber uma noiva virgem, pura, santa. E o que isso significa, pastor? Significa que eu e você, como a igreja do Senhor, estamos nesta terra, vivendo as nossas vidas, caminhando, prosseguindo, e o nosso alvo, o nosso objetivo é se encontrar com o noivo, Jesus Cristo. E Ele espera encontrar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. Amém?
que isso significa? Significa que a igreja deve prezar por viver uma vida de santidade. E desvencilhar do mal, desvencilhar do engano, desvencilhar da mentira, do orgulho, da falsidade, da mentira, se desvencilhar de prostituição, se desvencilhar de promiscuidade. Todos os pecados têm que se desvencilhar. Por quê? Porque o nosso objetivo é se encontrar com aquele que é santo, Jesus. E para isso, querido, nós estamos se preparando, nós estamos numa luta, nós estamos numa caminhada longa para alcançar o fim, que é a celebração de um casamento com Jesus. Paulo vai falar disso, e ele vai dizer: que a igreja é a noiva e que ele está preocupado por apresentar uma noiva sem mácula, sem ruga, sem mancha nenhuma a Jesus. Essa é a grande verdade. Jesus Cristo espera da sua igreja a santidade. Pastor, mas eu sou gente, eu sou ser humano, eu sou passivo de erros, de falta, de pecado, eu sou passivo de fazer coisas que desagradam a Deus, porque eu sou pecador, eu estou no mundo, eu ainda não estou no céu para viver em santidade direto com Deus. Como é que eu faço? Olha só. A igreja, ela foi chamada lá do mundo. O Senhor estendeu as mãos e te resgatou e trouxe e pôs você na igreja dele, para viver uma nova vida, para deixar a prática do pecado de fora e para se santificar, para resgatar outros, para trazer outros à igreja. Nos tempos de Paulo, havia os judeus que, por ser circunciso, eles tinham uma marca que dava direito à salvação a eles. Se eu fosse judeu circunciso, aleluia, eu sou parte do povo de Deus, eu sou filho de Deus, eu tenho direito à salvação. E havia os gentios, esses apartados da salvação, longe de Deus, entregue à imoralidade, aos pecados, a uma vida desregrada, longe de Deus, condenado ao inferno. E Paulo vai dizer: Deus pegou dos dois, fez só um. Dos dois, Deus fez um só povo e estabeleceu a paz entre eles. Significando, irmãos, que os gentios também, a partir daí, na igreja, têm direito às promessas e às alianças que o povo de Israel também tem, e direito à salvação e o perdão dos pecados. E esse direito concedido a nós, a igreja, que só pertencia a Israel, que era a salvação e o perdão dos pecados. Hoje eu e você temos direito, porque nós somos parte agora também do povo de Deus. Não por mérito nosso, mas pela cruz, né? Pelo sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário, eu e você temos direito à salvação agora. Se antes nós estávamos longe, agora estamos perto dessa salvação. E a vontade de Deus para mim e para você é que neste mundo vivamos em santidade, vivamos uma vida dedicada a Ele. Porque você pode dizer: eu
sou do Senhor. Eu sou do Senhor. E se você consegue dizer isso, eu sou do Senhor, você tem parte na salvação que Jesus Cristo já providenciou para você e para mim. A igreja vive neste mundo e é muitas vezes atacada de muitas formas, de muito jeito. E Paulo vai falar que a igreja, posicionalmente, ela já é pura, mas que na prática tem muitas coisas para se purificar, para ser trabalhado, para ser limpa. Porque nós, quando dizemos que somos imperfeitos, nós estamos dizendo que precisamos da misericórdia de Deus. Aleluia. A Bíblia vai contar em Mateus, no capítulo 25, a história de 10 noivas, 5 loucas e 5 prudentes. E elas estavam prontas, aguardando a chegada do noivo, e já era noite, e o noivo não havia chegado. Elas estavam com a lamparina na mão, todas com gás nessas lâmpadas, com óleo nessas lâmpadas. E em determinado momento, as 5 loucas falaram assim: olha, o nosso óleo vai acabar, e o noivo está chegando, e agora? Nos conceda um pouco do teu óleo, para que não falte também na nossa. E as prudentes disseram: não, nós não podemos ceder para vocês, vão comprar e voltem. As loucas saíram correndo aos comércios para comprar o azeite, para colocar nas suas lâmpadas. As 5 prudentes ficaram esperando, na perspectiva do noivo chegar. Daqui a pouco, houve-se um barulho, um bater na porta, e uma voz dizendo: o noivo chegou, o noivo chegou. O noivo chega, pega aquelas 5 noivas e leva com ele. Daqui a pouco, depois da partida do noivo com a noiva, chega as 5 loucas e olha para um lado e olha para outro e não vê mais ninguém. Se desesperam, porque o noivo já levou a sua noiva. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós estamos preocupados ou dando, atenção à nossa vida profissional, à nossa família. Nós estamos dando atenção de colocar, de comprar as coisas para dentro da nossa casa. E nós muitas vezes esquecemos também de cuidar da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual com Deus. E nesse momento, desse descuido, é que é perigoso, porque é a hora que pode o noivo vir. Jesus vai falar disso, que ele vai vir sem demora, ele vai vir como um ladrão de noite, a hora que não esperamos, que ele vai vir, e a sua vinda vai ser gloriosa para buscar os seus, para levar a sua noiva para o casamento. Irmãos, precisamos acordar, precisamos ficar vigilantes, enquanto a nossa preparação, nosso cuidado com a nossa vida espiritual, porque a minha vida não só se resume em comer alimentos, deitar e dormir, mas nós temos uma vida com Deus, temos uma vida espiritual que precisa ser cultivada e cuidada, também precisa dar atenção também, porque disso vai depender a nossa eternidade, porque Jesus vai dizer que a vinda dele será como relâmpago no céu, não abrir e pescar de olhos, não abrir e fechar de olhos, ele virá e vai levar os seus. E aquele que está descuidado vai ficar como as loucas, as noivas loucas prudentes,
batendo na porta, querendo entrar na festa e não vai poder. Vai ficar de fora. Vai ficar. Por quê? Porque não cuidou, não se preparou para esse momento. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, tempos trabalhosos, né? E a igreja precisa atentar para uma coisa: a vinda de Jesus, ela não mais demora, ela não tarda mais. A vinda dele está mais próxima do que nunca, né? E a gente precisa atentar para a palavra de Deus quando fala sobre a vinda de Jesus. Eu e você somos a igreja do Senhor. Nós somos a sua noiva aqui na terra, que vivemos aqui, mas temos a nossa esperança nos céus. Um dia nós vamos estar com Ele nos céus e nós vamos ver a face do noivo, né? Jesus Cristo. Uma das coisas que Ele quer é a nossa vida em santidade para Ele. Amém? Olha só o que a palavra de Deus diz. Eu quero que os irmãos aí da mídia me ajudem, tá bom? O primeiro aí é primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:23. Veja o que Paulo vai dizer, o que é que ele vai desejar para nós como igreja. 5:23. Glória a Jesus. Olha só, as palavras de Paulo. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Viver uma vida irrepreensíveis, sabendo que Jesus está voltando para buscar sua igreja. Viver uma vida de santidade, porque Jesus vem buscar uma virgem, uma igreja sem mácula, sem mancha, sem defeito. Ele está vindo e quer buscar e levar esta igreja em santidade. Ele está vindo, corpo, alma e espírito, sejam conservados irrepreensíveis. Irrepreensível é aquela vida, aquela pessoa que ninguém pode apontar o dedo. Não tem nada que se apontar, não tem acusação contra ela, porque ela é irrepreensíveis. Amém? Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 13 e 14. Paulo ainda diz que devemos aguardar. Tito 2, 13 e 14, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, quem? Jesus Cristo. 14, que se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Aleluia. Olha só, que nos espera, o que nós temos que fazer. Um povo que vive em santidade, zeloso por fazer coisas boas. Um povo que está dedicado a realizações e ajuda ao próximo, que se compadece, que é uma pessoa que ajuda aquele que está precisando. Por quê? Porque Jesus está vindo e Ele vem buscar um povo seu, zeloso de boas obras. Aleluia. Queridos, Apocalipse 19, é o verso 7 e 8. Glória a Deus. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Aleluia.
E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Aleluia. Queridos, nesse dia a noiva vai estar pronta. Pastor, será que a igreja de Jesus voltasse hoje? Será que toda a igreja ia? Será que Jesus viesse agora? Será que toda a igreja ia? Queridos, preste atenção uma coisa. Nem todas as pessoas que estão na igreja vão com ele, não. Porque muitas pessoas estão exatamente da maneira que nós estamos falando hoje, se preparando para muitas coisas, mas não estão se preparando para a vinda de Jesus. Estão se preparando para casar, para dar em casamento, para trabalhar, para se profissionalizar, mas não estão se preparando para a vinda de Jesus. E ele vai avisar que é um acontecimento em secreto, né, entre o povo dele e ele. E que quando as pessoas derem conta, a igreja já foi arrebatada, já foi se encontrar com ele, e chegando lá, vai acontecer o casamento. A igreja já se preparou, já está pronta nesse tempo, né? E como é que Deus está preparando a igreja nos dias de hoje? Como é que Ele preparou a igreja no passado, para aqueles que já, né, desceram a sepultura? A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, se estivermos vivos, seremos transformados num corpo glorioso e vamos subir aos céus com Jesus. Preste atenção uma coisa. A nossa luta diária não deve ser pelas nossas coisas aqui, porque a nossa casa celestial é lá. E é lá que nós vamos. É lá que nós vamos morar com Jesus. O crente, ele deve entender e viver a sua vida aqui com esperança de uma vida lá, eterna com Deus. E que esta noiva vai chegar o tempo de estar totalmente pronta para se encontrar com o seu noivo Jesus Cristo. E lá vai acontecer um casamento nos céus, né? E esta noiva será entregue ao seu noivo, Jesus Cristo. Irmãos, a vinda de Jesus é algo que a igreja tem anunciado há muitos anos, há muitos séculos, tem anunciado. E ele não tarda. E a vontade de Deus é salvar a humanidade, é salvar os povos, é que os povos encontrem o caminho da salvação. E a vontade de Deus é que os povos reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Porque a vontade de Deus é salvar o perdido, é trazer o perdido para a sua igreja e lhe dar uma esperança nova, uma esperança viva de um dia morar com o Senhor nos céus. É isso que deve ser o nosso alvo, o nosso principal alvo um dia com a noiva de Jesus, a igreja, é morar com Ele nas alturas, nos céus, assim como Ele prometeu. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Em uma igreja, em um culto, no domingo maravilhoso, o pastor convida uma pessoa que estava ali visitando e permite que ele dê uma saudação à igreja. E ele pega o microfone e dá boa noite. E ele vai contar um episódio que lhe aconteceu. Ele diz que muitos anos atrás, ele, o seu amigo e o pai desse amigo foram a pescaria em alto mar. E quando eles estavam em alto mar para realizar essa pescaria, se levantou uma grande tempestade e o barco começou a encher-se d'água.
e começou a afundar. E quando o barco estava afundando, o pai deste amigo pega uma corda e ele olha para o seu filho e olha para o amigo do seu filho, e o pai diz ao filho: filho, te amo, e joga a corda para o amigo. O filho é levado pelas ondas e morre. E aquele moço é puxado para junto do barco que está afundando. Na plateia, há dois jovens que não estão acreditando nessa história nem pouco. E quando termina o culto, ele se aproxima desse senhor e diz: olha, essa história está mal contada, ela não tem lógica. Onde vai haver uma lógica de um pai jogar uma corda para um amigo e deixar o filho morrer? E aquele homem vai dizer: foi isso que Deus fez por nós. Deus deixou o seu filho morrer e lançou a corda para nós, para nos salvar, para nos trazer para Ele, porque já sabia que o seu filho estava salvo. E aquele jovem disseram: assim mesmo essa história, né? Não tem lógica. E ele disse: sabe que o amigo que foi salvo sou eu. E o pai do amigo é esse, o pastor que está cuidando de vocês. Porque ele sabia que o seu filho já era salvo e que aquele amigo não era ainda. Por isso, ele jogou a corda para este amigo, para que ele também encontrasse a salvação. Meus irmãos, Deus ainda hoje estende as mãos para salvar. É a vontade dele salvar todos. Ele já fez tudo o que era possível para salvar a humanidade. Entregou seu filho à morte para perdoar os pecados, para trazer para perto dele aqueles que estavam longe, para estender a salvação a nós, os gentios, e nos dar gratuitamente o perdão. E a vontade dele é que a igreja que ele morreu por ela se encontre um dia com ele nos céus. Eu e você, um dia, vamos se encontrar com ele e vamos estar nesse casamento, nessa festa de bodas do Senhor Jesus com a sua igreja. Eu quero, você quer? Você quer estar um dia com ele? Você quer um dia morar com ele? Aleluia. A igreja do Senhor precisa se preparar. O noivo virá, não tardará. Ele vem para desposar sua noiva. Ele virá consumar o casamento com a sua esposa para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler o último versículo desta noite, para encerrarmos esta palavra. Aleluia, Deus. Louvado seja o seu nome. Paulo vai dizer: quisera eu me suportar um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois estou zeloso por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Você é a igreja do Senhor, você é a noiva
de Cristo. Você é aquele que o Senhor te resgatou e trouxe para junto dele, trouxe para perto dele, para viver para ele. Esta noite, vamos adorar este Deus. Vamos adorar o nosso Salvador, igreja. Igreja, o Senhor já te perdoou. O Senhor tem te purificado. E Ele te pede que você se santifique mais, se prepare mais, para que aquele dia não lhe surpreenda. Não seja um dia de tristeza, mas de alegria para você. Aleluia. Adore, 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 adore. Ele está vindo, Ele está chegando. Jerusalém, eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Sou tua noiva apaixonada, te esperando.
Glória a Jesus. Yeshua já está chegando para buscar sua noiva. A sua noiva que se purifica. A sua noiva que se prepara para este encontro, para esta data, para esse casamento. Esta noiva que se dedica ao Senhor Jesus na terra, a sua igreja. Glória a Deus. Eu queria falar com você esta noite, que já acha que está pronto, que já está preparado para se encontrar com o Senhor Jesus. Você permaneça, fique firme, não retroceda jamais. Avance, avance para o alvo, para alcançar o alvo que é as bodas com o teu noivo Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você que tem dito que não está pronto ainda, que o Senhor precisa trabalhar, que o Senhor precisa agir para te purificar, para te libertar, para te afastar de pecados, de situações que afastam, que contaminam a tua vida, o teu espírito, a tua alma. Você que tem dito: Senhor, me ajuda a ficar puro, a me purificar. Confesse nesta noite o teu pecado e comece a se preparar. Comece agora a confessar o teu pecado e comece a se preparar. Aleluia, porque é da vontade do Senhor que esta noiva esteja pronta, vestido de linho fino, branco, resplandecente, aleluia, para se apresentar a Ele, para se achegar a Ele. Jesus Cristo é o noivo da igreja, é o noivo da igreja, e Ele já está com as mãos estendidas para receber esta noiva. Você é a noiva de Jesus. Você é a noiva de Jesus. O Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo está agindo, está operando para purificar um povo, para purificar um povo, para purificar para si um povo zeloso, um povo que tem uma esperança nos céus, uma esperança eterna, uma esperança de habitar os céus com o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Deus. Glória, aleluia. Alguém no nosso meio esta noite que quer reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se tem alguém